Ontem me chamou muita atenção uma fala do Bolsonaro que eu queria que você comentasse. Vou Sim. colocar no ar. Nós dois seremos candidatos. Perguntaram a ele, é você ou o Tarcísio que será candidato em 2026? Nós dois seremos candidatos. Os dois. Ele vem para a reeleição, eu venho presidente. Não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime que eu cometi? Reunir os embaixadores? Tenha santa paciência. Não tem cabimento aí. O conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser, tá ok? Ou seja, ele está dando um conselho para o Tarcísio, Plínio. Bem pretensioso o Bolsonaro, está que nem o filho dele, hein? Por enquanto, eu sou candidato, porque eu digo para você, é uma negação à democracia. Estamos no ritmo da Venezuela, lá os dois opositores ao Maduro, né, que é a Maria Corina do Capri, não puderam vir candidato. Está vendo a Romênia agora? A Suprema Corte tirou o mandato do candidato de direita eleito. E depois confirmou a sua inelegibilidade. Estamos tendo um problema na Romênia. O povo não aceita, o que a gente chama de lawfare, né? É interferência política no destino de uma nação. Ele está inelegível, e se ele for contra o Lula, ele perde a eleição. Mas tá uma batalha. Qual é a briga aí, o enfrentamento aí que está se dando nos bastidores? Oi, gente, o Bolsonaro só é candidato a presidente em 2026 na cabeça dele. Nem a Michelle acredita mais nisso, viu? E assim, eu vou fazer assim, eu vou resumir. Ontem ele falou isso, se reuniu com o Tarcísio foi lá, tirou uma fotinha com ele e tal, não sei quem colocou nas redes. E daí quem vai responder? O Bolsonaro? Não sou eu, não, viu? A Zenha, a Ana e é o Tarcísio, gente. Eu vou colocar aqui. Isso aqui foi o primeiro grande encontro da direita unida sem o Bolsonaro, certo? Ontem foi a filiação do Guilherme Derrite, que é esse que está aí do lado, que ele saiu do PL do Bolsonaro para ir para o PP / União, né? Ciro Nogueira, para ser, teoricamente, o candidato ao Senado. Mas eu vou pôr o vídeo primeiro e depois eu conto para vocês o que aconteceu lá, porque é bem ilustrativo esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Um grande craque que vai fazer a diferença. Agora tem mais uma coisa que é importante, que não pode passar despercebida. É o simbolismo desta reunião aqui. É a quantidade de lideranças que nós temos aqui do Brasil inteiro. Para quem duvida que esse grupo vai estar unido no ano que vem, eu digo para vocês, esse grupo estará unido. Esse grupo vai ser forte. Esse grupo tem um projeto para o Brasil. Esse grupo vai fazer a diferença. Esse grupo sabe o caminho. No momento em que há dúvida, no momento em que tem muita gente lá em Brasília perdida, tem muita gente que não sabe o caminho e que as decisões são tomadas de forma casuística, às vezes até de forma irresponsável, tem um grupo aqui que está unido, que sabe o caminho, que quer fazer a diferença, que pensa Brasil 24 horas por dia, que pensa futuro, que quer transformar. E é por isso que eu estou orgulhoso, Ciro, de estar aqui no dia de hoje. Parabéns pela liderança, por trazer esse grande camisa 11, esse grande craque, que eu tenho certeza vai fazer a diferença e a gente sabe onde vai ver ele ano que vem. Parabéns, Derrite, parabéns aos progressistas. Bom, acho que a resposta está dada, né? A resposta está dada, um grande projeto para o Brasil. Tem uma questão interessante, que apesar que eu falei para vocês que o projeto inicial era colocar o Derrite como candidato ao Senado, inclusive isso foi externizado no palanque pelo Valdemar da Costa Neto, que falou que cedeu o Derrite. Na verdade, o Derrite lançou ontem a candidatura dele a governador do estado de São Paulo. Gente, para começar, assim, essa resposta do Tarcísio foi uma resposta ao Bolsonaro, né? Esse grupo aqui, quem que é esse grupo aqui? Eu fiz uma matéria, tá lá no revistaforum.com.br, sobre essa questão. Esse grupo aqui ao que o Tarcísio se refere quem que estava ali? Ciro Nogueira, presidente do PP. Rueda, presidente do União Brasil. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. O Kassab, logo atrás do PSD. O Temer não estava, mas mandou 2 representantes, Ricardo Barros e também o Antônio Carlos Rodrigues estava lá.
E daí, gente, depois desse discurso do Tarcísio, quem discursou foi o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, presidente do PP, fez a recepção aí ao Derrite, né? E falou aqui, ó, é interessante, vocês viram que o Tarcísio não falou o cargo que o Derrite vai ser candidato ano que vem. Mas daí, quem fala é o Ciro Nogueira. Abre aspas. Os governadores de São Paulo sempre erram ao serem eleitos, querem logo disputar a presidência e se colocam como candidatos. E é por isso que talvez o Brasil vai chamar o governador Tarcísio de presidente muito em breve. Esse foi o discurso do Ciro Nogueira, que depois aos jornalistas falou que o candidato ao governo do estado é o Guilherme Derrite. Ou seja, o Tarcísio mandou uma banana para o Bolsonaro junto do Centrão, nesse primeiro ato da direita sem Bolsonaro. Gente, quanto tempo nós estamos falando disso aqui? Faz mais de mês que nós estamos falando disso aqui. Então, é importante a gente acompanhar esse movimento. Tem gente que até hoje fala assim, não, o Tarcísio não vai ser candidato. Quem que vai ser o candidato, então? Fala para mim. O Bolsonaro? Só na cabeça. Nem a Michele Bolsonaro acredita mais nisso, viu, gente? Ô, Plínio, me chamou muita atenção, porque lá no fundo, enquanto falava, o Tarcísio falava, aparecia assim, escrito grande, nossa missão, combater a pobreza. Será que o eleitor vai acreditar que essa turma vai combater a pobreza? Mas eu acho que eles estão tentando vender, Plínio, a ideia de um conservadorismo com compaixão, que foi que o Reagan tentou vender, entendeu? Olha, por quê? Para tentar capturar um pouco do público do Lula, dos eleitores do Lula. Então, combater a pobreza apareceu piscando. Eu vou trazer o print. Vai comentando enquanto isso que eu estou fazendo o print para você ver. Isso é fato. Porque o que aconteceu essa semana lá no Palácio dos Bandeirantes? O Tarcísio, a gente até comentou isso aqui, lançou o Bolsa Família Paulista, que é uma ação São Paulo, alguma coisa assim, que é exatamente uma cópia do Bolsa Família, que foi lançado justamente esse ano para não dar aquela conotação direta de uma questão eleitoral ano que vem. Então, isso foi lançado essa semana pelo governo de São Paulo, justamente para cooptar. O Tarcísio tem alavancado muito dele a agenda para fazer essa sinalização com as pessoas mais pobres, mais simples. Gente, é o que eu falei para vocês, ele está usando a máquina estatal para reformular todas as redes sociais. Ele aparece em videozinho fazendo ponte, entregando casa, para pegar esse público e sinalizar para o Nordeste. Inclusive, a informação que eu tenho de dentro do Palácio dos Bandeirantes é que vai começar a patrocinar posts do Tarcísio, principalmente no Nordeste brasileiro, para dar essa visibilidade. Agora é interessante, só para a gente fechar esse assunto, hoje também saiu na revista Veja uma entrevista do Antônio Rueda, que é o presidente do União, né? Tem uma entrevista grande dele na Veja, e, ó, de novo, não sou eu que vou falar para o Bolsonaro, viu, gente? Que ele não é candidato. Nem eu, nem o haitiano lá, que acabou com o Bolsonaro. É o grupo que está do lado dele. Ó, aqui, ó, o fato de Bolsonaro, mesmo inelegível, insistir na própria candidatura não atrapalha a definição de um nome forte de centro-direita para 2026? Resposta do presidente da União Brasil. Alguém da política tem que chegar até o Bolsonaro e conversar com ele. As coisas são como são. Hoje não acredito que ele saia como candidato. Depois aqui, ó, segue, né? A próxima pergunta é: o governador Tarcísio é um nome capaz de unir a direita? Lógico, a Veja levantando a bola para cortar, né? Daí a resposta: o Tarcísio tem dito que não irá concorrer, que prefere disputar a reeleição. Os pretensos candidatos de oposição a Lula precisam se viabilizar em menos de um ano se querem crescer. Nessa entrevista ainda ele fala que o Rueda fala que em janeiro de 2026 o União vai tirar os
ministros do governo Lula para começar a trabalhar a candidatura do Tarcísio e fazer oposição ao governo Lula, viu, gente? Tá aí, ó, o print. Tá aí o print que eu falei para quem está assistindo, né? Está vendo a tela. Nossa missão combater a pobreza. Me chamou muita atenção esse gráfico lá no evento. Plínio, vamos falar um pouquinho do assunto do dia, do assunto da nossa manchete do dia. Deixa eu trazer alguns chats só antes da gente mudar de assunto, porque muita gente falou, viu, Plínio, disso aqui, ó. O Tarcísio tem combatido a pobreza. Sim, já matou muitos pobres, diz a Liane. Depois também, Tony, Tarcísio transformou a PM de São Paulo numa réplica pior do que era na ditadura, máquina de matar pobre. Muitas pessoas, trouxe esses dois, mas muitas pessoas relatando aqui que uma marca do governo Tarcísio tem sido o extermínio de pessoas pretas, pobres, de São Paulo, né? Mas isso não sai na mídia liberal, né, gente? Isso não sai, se vocês forem ver lá, é só notícia positiva do Tarcísio. Tanto que, né, o candidato dele ao governo do estado do ano que vem vai ser o Derrite, que é justamente que comanda essa PM genocida que existe em São Paulo. Ele foi pegar isso aí onde? Lá em Israel, né? Quem comanda é o Derrite, que vai ser o candidato ano que vem aqui no governo. Então, vocês não vão ver na mídia liberal mais polícia. Aliás, essa semana o Julinho deu uma matéria interessante de que o SBT, alinhado historicamente à ditadura, depois ao Bolsonaro, proibiu esses programas tipo do Datena, essas coisas, é um desses programas que eles têm lá, de falar mal da polícia. Daí eles fizeram uma matéria da polícia adotando um gatinho, cuidando do gatinho. Então, de agora em diante, gente, a mídia liberal não vai retratar essas chacinas recorrentes que a PM faz. Vai retratar uma PM que tira o gatinho lá da árvore para entregar para a vovozinha. É isso que a gente vai ver por causa da candidatura do Guilherme Derrite.